Amigas, amigos, o isolamento necessário para preservar a equipe nos obriga a mudanças provisórias nas formas de nos comunicarmos. Vamos em frente. Nesta segunda-feira, pela manhã, o Brasil de Bolsonaro, Paulo Guedes e Cia se movia pela lógica hiper-neoliberal do Estado mínimo e tudo aquilo que nós estamos cansados de ouvir. E então, Bolsonaro assinou e defendeu publicamente medida provisória que permitiria suspender contratos de trabalho por até 4 meses. Na tarde desta mesma segunda, o Brasil se moveu pela lógica do máximo de Estado. Estado forte que gasta quando tem que gastar, quando é necessário gastar. Bolsonaro mandou cancelar à tarde o artigo que, de manhã, suspendia salários por 4 meses. E anunciou 88 bilhões para apoiar medidas de estados e municípios no enfrentamento da Covid-19. Aquela gripezinha, segundo o mesmo Bolsonaro, que no sábado havia anunciado a cura da gripezinha. A velocíssima conversão se deu após Bolsonaro ordenar a seu posto Ipiranga Guedes: tira isso porque estou apanhando muito. Apanhando no Congresso e Brasil afora, mas não do dinheiro grande. Só os 4 maiores bancos do Brasil lucraram 81 bilhões e 500 milhões de reais no ano passado. E não se tem notícia de que bancos, setor financeiro, de uma maneira geral, tenham doado um único centavo para ajudar a diminuir a brutal crise de saúde que apenas começa a se espalhar pelo país. Notícias dizem muito sobre Brasil e mundo em que vivemos. Comecemos pelo Brasil. Na manhã do Brasil hiperneoliberal, de maneira acrítica, portanto calhorda, setores do pró apenas dinheiro informavam: a suspensão depende de acordo entre o patrão e o empregado. Acordo. O patrão perguntaria ao empregado: você prefere a suspensão do contrato por 4 meses ou a demissão? Belo acordo. Dória mordeu a isca. Aprovou a suspensão de salários. Quando precisa, o governador de São Paulo se porta como Bolsonaro. Diz e faz as mesmas coisas, diferenciando-se pelo gel e o silicone. 15 minutos, só 15 minutos depois de Dória reafirmar a que veio, Bolsonaro revogou o artigo 18 da sua medida provisória. Dória ficará bem com o patronato e espera que lascados e remediados em geral sigam desatentos aos que decidem seus destinos. O que esse vai e vem de Bolsonaro indica? Ele tinha ideia do que Paulo Guedes, mais uma vez, propunha? Ninguém avisou que a Sinfonia das Panelas acabaria se tornando uma ópera com o artigo 18? Como estão agindo países overcapitalistas? A União Europeia suspendeu regras de disciplina orçamentária obrigatórias. A Alemanha anuncia um pacote, o máximo do Estado contra a crise, 850 bilhões de euros. Traduzindo, em reais, o Estado alemão vai gastar 4 trilhões e 700 bilhões para enfrentar a crise. O Reino Unido vai bancar até 80% para trabalhadores que estejam licenciados. A França anuncia plano de 45 bilhões de euros para empresas em dificuldades e nacionalização, se for necessário. Trump, mito para a psicopatia verde-amarela, diz que doará cheques de $1.000 para quem precisa. Republicanos e democratas, no Congresso, discutem como os Estados Unidos injetarão 1 trilhão na economia, 1 trilhão de dólares. Holanda, Bélgica, Itália, Portugal, em todos presença máxima do Estado. Brasil. Até agora, medidas penalizavam os que pouco ou nada têm. Adiantavam um troco que tomariam de volta
e seguem avançando no desmonte do Estado Social. Na tarde da segunda, Bolsonaro declarou amor aos governadores, a quem atacava, aos quais atacava até a manhã da segunda. Atacava, inclusive, alguns que não só o apoiaram na eleição, bajularam, lamberam. Dória e Witzel, por exemplo, pré-candidatos presidenciais em 22, buscam se distanciar do que ajudaram a criar e ajudou a elegê-los. Vejamos o que diziam alguns dos governadores. Nós não vamos ficar esperando o governo federal agir. Felizmente, é uma atitude individual do presidente da República que nós torcemos para que mude, porque nós não queremos fazer disputa política neste momento, porque nós temos responsabilidade. Não é hora de brigar com a China, não é hora de brigar com governadores. Decisões duras, difíceis, mas é para proteger vidas, porque a economia depois a gente busca recuperar. Quero dizer que eu lamento profundamente essa falta de diálogo. Eu lamento que os governadores tenham que se comunicar com o governo federal através de carta. Lamento ter que dar esta informação de que nós estamos fazendo aquilo que deveria caber ao líder do país, que é o presidente Jair Bolsonaro, e que, lamentavelmente, ele não faz. E quando faz, faz errado. Vamos, inclusive, entrar com uma ação para discutir a inconstitucionalidade da medida provisória do presidente, e é preciso que o governo federal cuide da vida das pessoas. Nós não queremos ter aquela cena que estamos vendo na Itália com caminhões e caminhões, com caixões. Na sexta-feira, Bolsonaro foi perguntado sobre estado de sítio. O presidente disse não ter essa pretensão, mas emendou: não há dificuldades caso seja avaliado a necessidade em decretar estado de sítio. Diante dessa hipótese, é de se perguntar: por que o presidente ora diz e faz uma coisa, ora diz e faz outra coisa? Por que esse movimento bipolar, para não dizer tripolar, que traz e trará consequências sérias? Por que, contra os fatos, Bolsonaro minimizou até o limite o que já é uma tragédia em boa parte do mundo? Por que suspender, como pede Bolsonaro em medida provisória, respostas pedidas pela imprensa via lei de acesso à informação? Proibir acesso à lei de informação? Porque Bolsonaro quer o poder absoluto, ditatorial. Esse será sempre o seu objetivo, venha ter o nome que tiver. Tropas suas nas ruas, se e quando tiver a oportunidade. Enquanto isso, médicos cubanos estão desembarcando na Itália. O Brasil chegou a ter 18.249 médicos cubanos, que atendiam a 63 milhões de brasileiros em 4.050 municípios. Amiga, amigo, quem não se lembra da reação à chegada dos cubanos, das associações de médicos, de grande parte dos médicos do Brasil? Em 2019, ao lado de vocês, ó, dá uma canetada, mandando 14 mil médicos lá para Cuba, quem sabe ocupando o Guantánamo, que está sendo desativado, para atender os petistas que vão para lá, tá ok? Um abraço para vocês aí. De manifestantes, gente igual ao escombro da van ou essa patética figura chamada Justus. E a escabrosa fala de Júnior Dursk, dono da rede de restaurantes Madeiro, que disse simplesmente o seguinte: o Brasil não pode parar por conta de 5 ou 6 mil pessoas que vão morrer. Depende, né, Júnior? E se for da sua família? Um saquinho de vômito antes de ouvir alguns dos
mais enojantes momentos da barbárie. Pessoal, o que nós estamos vendo neste país hoje, eu acho que é uma histeria que não deveria estar acontecendo. E eu falei para o meu pessoal aí hoje, né, pessoal? Nós vamos pegar a gripe, não vamos ter problema, pode ficar certo disso, não vamos ter problema. Quem entende um pouco de estatística, que parece que não é teu caso, vai perceber que é irrisório. E dos que morrem, mesmo dos velhinhos, só 10 a 15% deles morrem. Para a maioria da população mundial, se pegarmos o vírus, que seria bom, ele já criaria anticorpos e acabaria de uma vez. Está preocupado com a vida das pessoas? Fica preocupado não com o vírus entrando na favela, porque não vai matar ninguém na favela. Vai matar só velhinho e gente já doente. Não tem nenhuma morte no mundo até hoje das 12 mil que a pessoa não teria algum problema recorrente de saúde do passado. Então, na favela não vai acontecer porra nenhuma se entrar o vírus, muito pelo contrário. Grave é o que vai acontecer com o mundo agora, com uma recessão global como nunca vista na história, nem no crash de 29 e nem nada. As consequências que nós vamos ter economicamente no futuro vão ser muito maiores do que as pessoas que vão morrer agora com o coronavírus. Eu sei que nós temos que chorar e vamos chorar cada uma das pessoas que morrerem com o coronavírus, mas nós não podemos, por conta de 5 mil pessoas ou 7 mil pessoas que vão morrer, eu sei que é muito grave, eu sei que isso é um problema, mas muito mais grave é o que já acontece no Brasil. Em 2018 morreram mais de 57 mil pessoas assassinadas no Brasil, morreram mais de 6 mil pessoas por desnutrição. Até aqui falamos destes dias do agora, do Brasil e de lamentáveis personagens. Em resumo, como voltamos a um Brasil com 70 milhões de pobres e miseráveis e mortes na infância? De novo, mortes na infância. A um mundo com 70% da sua população marginalizada. Desde antes da crise de 2008, se assiste à expansão do capital, do poder do dinheiro sem nenhum tipo de controle, freio ou repactuação. Aquela crise quebrou boa parte do mundo e custou um dinheiro que é só ficção, 14 trilhões de dólares, 12 trilhões e 600 bilhões de dólares só para salvar o sistema financeiro. O que a história ensina quando se chega a esse ponto? Sonhadores imaginavam que seria a oportunidade para um recomeço. Isso em 2008 e 2009. Como se viu no pós-grandes guerras do século XX. Guerras que mataram estimadas 110 milhões de pessoas. Entre as duas guerras, tivemos a devastadora Depressão de 1929. Pós-Segunda Guerra Mundial, foi criado em 1944 o sistema de Bretton Woods, a reconstrução do capitalismo no chamado mundo livre. Pela primeira vez na história, se teve ali um acordo monetário negociado e válido em grande parte do mundo. Acordo para controle da expansão e acumulação selvagem do capital financeiro, que avançava desde o século XIX e resultou na depressão e nas grandes guerras. De Bretton Woods nasceram FMI, BIRD e Banco Mundial e foram sistematizadas políticas públicas. Por 3 décadas, aquilo resultou na social-democracia europeia e no estado do bem-estar social, como ficou conhecido. Nascimento por necessidade de um lado do mundo, porque do outro lado do mundo o modelo soviético buscava se espalhar, se expandia. Em 1948, a Revolução Comunista na China foi mais uma ameaça ao capitalismo. Esse mundo durou até os anos 80, início dos 90, quando começa a se impor a hegemonia neoliberal, que estamos aí até agora. Quando cai o Muro de Berlim, desmorona a União Soviética e satélites e se expande a globalização. No que foi e é dominante, globalização essa, com derrubada das barreiras para avanço voraz do capital financeiro. Desenvolvimento acelerado da microeletrônica, da internet. Milhões de pessoas ascendendo ao mesmo tempo, tendo acesso ao consumo, aos mercados, ao capitalismo.
com um preço brutal que o Brasil paga desde sempre: a desigualdade indecente e a reconcentração de riqueza nos níveis da transição entre os séculos XIX e XX. O livro de Thomas Piketty, O Capital no Século XXI, mostra isso com dados e clareza solar. No Brasil, 6 pessoas ou corporações têm o mesmo que, somando tudo, 100 milhões de brasileiros. No mundo, não mais de 300 megacorporações, incluídas financeiras hegemônicas, controlam estados, nações e governos, sem limites ou controle. A pandemia é uma tragédia pelo número de mortos que já provocou e pelo que provocará. O vírus põe esse mundo nu e de joelhos. Aponta para uma recessão, ou pior, de dimensões ainda imensuráveis, com custo devastador em vidas, empobrecimento e empregos. Esta é a hora de se rediscutir e repensar políticas, estratégias no mundo, no Brasil. Brasil, país com 1/3 da população pobre ou miserável e com 60 mil homicídios ao ano, com milícias e milicianos tomando o poder. País com donos que pregam o Estado mínimo enquanto mamam e roubam o máximo do Estado há séculos. Neste exato momento, Estados Unidos e as grandes economias do mundo largaram o Estado mínimo. Estão recorrendo exatamente ao máximo do Estado para produzir ciência, tecnologia, conhecimento, empregos para salvar os seus povos. Aqui temos o Tigrão Guedes, o patético Salles, o ressentido Weintraub, a siderada Damares, militares empilhados num palácio e os psicopatas. Em 8,5 milhões de quilômetros quadrados, uma das 10 maiores economias do mundo ainda. Coronavírus anunciado há meses no Brasil, onde o agro anuncia ser pop. Plantam muita cana. País com usinas, parque industrial, empresariado empoado, bancos bilhardários e até esta terça não conseguiam produzir e entregar álcool em quantidade suficiente para que milhões escapem de uma tragédia colossal.